Existem 3 fases financeiras que você deve saber quais são elas, é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. E muita gente não tem clareza do porquê deve investir, justamente porque não sabe dessas 3 fases, ou então não reconhece em qual momento de vida está, em qual dessas fases a pessoa está, e por isso sai gastando, não sabe quanto exatamente precisa acumular para depois lá no futuro viver, ou então não sabe quanto deve investir por mês, e aí a pessoa não sabe onde colocar o seu dinheiro, não tem clareza, e quando ela não sabe onde colocar, onde focar, ela não sabe o porquê deve investir. A primeira fase, então, é a de construção. A gente chama de acumulação de patrimônio. É quando você é novo ainda, tem todo o tempo e toda a energia para se arriscar, para investir o máximo que você consegue. E qual é o erro? As pessoas não investem. Elas esperam chegar lá na fase de desaceleração e aí elas pensam, nossa, mas eu não juntei o tanto que eu deveria juntar. E agora o que eu faço? Aí a pessoa tem que continuar trabalhando, tem que se sacrificar ao máximo, porque chegou nos seus 60 anos ali, ela percebe que não acumulou dinheiro suficiente, justamente porque não teve a responsabilidade durante a fase de acumulação de patrimônio. E qual que é a idade dessa acumulação de patrimônio? É dos seus 18 até os seus 50 anos. E aqui, quando a gente fala em acumulação de patrimônio, a gente então não vai focar em gerar renda passiva. Você não vai receber dinheiro dos seus investimentos para gastar. Você não gasta o dinheiro dos seus investimentos aqui, porque você não está desacelerando. Você está focando em acumular patrimônio, porque é esse patrimônio depois que lá na frente vai te gerar uma renda significativa. Então aqui a gente está falando de aumentar a renda, investir frequentemente, aceitar mais risco, mais volatilidade, principalmente quem não empreende. Se você não é empresário, empreendedor, você pode sim e deve, nessa idade, aceitar mais risco dentro da sua carteira de investimentos, buscar por ações, por investimentos mais voláteis mesmo, porque é durante essa fase que você pode ganhar mais retorno se arriscando mais, porque depois, lá na frente, a tendência, quanto mais velho você for, é mais segurança, né? Mais segurança você vai buscar. Então não adianta você falar assim, ah não, mas eu sou um perfil conservador, eu não quero nada de risco na minha carteira. Tudo bem, mas você tem que estar ciente de que você vai ter um retorno, então, menor do que uma pessoa que busca por um risco maior porque reconhece esse momento. E também é aqui a fase onde você vai reinvestir os seus dividendos. Isso daqui é imprescindível, é fundamental. Se você pegar os seus dividendos que você está ganhando e começar a gastar sem estar no momento de gastar, que é o erro que muita gente faz, tá? Às vezes pensar, eu tô recebendo isso daqui, então é um dinheiro extra, eu vou gastar, eu vou comprar o que eu quiser. Primeiro que para você gastar os seus dividendos com algo relevante, você já tem que estar recebendo bastante dividendos, né? Porque no início a gente recebe pouco e é normal, a gente tá começando ali, uma escadinha, né, de pouquinho em pouquinho. E se você já recebe esse pouco, né, vamos supor que começou a receber um valor ali, R$50 de dividendos. Aí você vai estar cortando aquela rentabilidade, não faz sentido você usar aqueles rendimentos para gastar. Porque você só vai gastar quando chegar no momento certo, que é na fase de desaceleração, desacumulação de patrimônio. Resumindo, então, o erro das pessoas nessa fase. A pessoa quer colher sem antes ter plantado, quer pensar em sacar o seu patrimônio sem nem ter patrimônio, porque começou ali um pouquinho a investir ou nem começou e já tá gastando o que nem tem. Então tá, bora para a segunda fase, que é justamente quando você chega nos seus 50 anos de idade. Aí você começa a pensar, muita gente pensa, poxa, eu acho que eu não juntei o tanto que eu deveria juntar. Então nessa fase a pessoa prepara para a aposentadoria, já está pensando na sucessão patrimonial, já reduz os seus riscos, ela ainda está trabalhando, mas ela já se preocupa muito mais com essa proteção, já está pensando, será que eu consegui dinheiro suficiente para me aposentar? Então ela pode recalcular a rota ainda, pensar em alguma fonte de renda extra, mas também de forma segura. Ela está então querendo mais proteger o seu patrimônio do que buscar por retornos maiores. Aqui o erro é você querer buscar por crescimento agressivo, por risco, para compensar esse tempo perdido
e aí você acaba perdendo o que você já tem. Então, partindo desse ponto, vamos para a última fase, a fase de desacumulação de patrimônio. Aqui a gente fala de pessoas de mais de 60 anos, tá? Então, essa pessoa já está na idade de parar de trabalhar de fato. Aqui, se ela conquistou o valor que ela realmente deveria, se ela seguiu todas as fases certinha, ela vai chegar nessa idade de forma tranquila, com o seu patrimônio, com o seu dinheiro investido, prontinho para receber da sua rentabilidade, dos seus rendimentos. E ela não vai nem usar o seu patrimônio, ela vai viver do rendimento desse patrimônio. Ou seja, se ela acumulou 1 milhão de reais, 5 milhões de reais, ela vai viver da renda que esses 5 milhões geram, da renda que 1 milhão gera para ela. Então, 5 milhões é o patrimônio, mas o rendimento é o que vai permitir que essa pessoa viva todo mês, receba todo mês, sem usar desses 5 milhões de fato. Conseguiu entender? Então, o erro clássico nessa fase é chegar aqui sem patrimônio. Aí lascou. Aí a pessoa vai ter que recorrer a um parente para ajudar, vai ter que continuar trabalhando, como a gente vê muitas pessoas aí de 60 anos ainda trabalhando, e também vai ter que recorrer ao INSS, se ainda existir, né? E aqui a gente pode falar sim de receber dividendos. Esse é o momento de você focar em receber seus dividendos, resgatar os seus investimentos. E agora, pra gente caminhar pro final do vídeo, quero te mostrar aqui na prática como que você pode simular quanto você precisa ter de patrimônio acumulado e também quanto você precisa investir mensalmente. Vou te mostrar primeiro a comparação aqui entre duas pessoas. A primeira, ela decidiu começar a investir a partir dos seus 25 anos, só que ao invés dela investir o máximo que ela poderia, ela decidiu ser um pouco conservadora, não investiu, não deu a devida importância para os investimentos. Pensou assim, vou investir só um pouco mesmo, vou colocar 300 reais aqui. Durante 35 anos, começou então com seus 25 e vai parar com seus 60. Há uma rentabilidade de 10% ao ano. Olha só quanto que ela vai ter no final, 1.019.000 reais, 637, né? Ou seja, ela ganhou 893 mil só de juros. Isso daqui é ótimo, não é? Ainda assim, é um valor muito bom, diferente do que muita gente faz hoje em dia. Mas a questão é que a gente não pode se comparar com a maioria. E para sanar dúvidas, quanto que você vai conseguir viver de renda passiva todo mês, quanto que vai cair todo mês na sua conta, se você tivesse 1 milhão investido aos seus 60 anos? E a gente pode usar uma regrinha que é mundial, na verdade, dos 4%. A regra dos 4% diz que você pode resgatar 4% do seu patrimônio todo ano, sem comprometer o seu patrimônio de fato. Você vai viver apenas do rendimento dele. E você pode até pensar em receber mais, por exemplo, 7% ao ano. Então, você pode usar 7% do seu dinheiro ao ano ou 4% desse patrimônio, tá? Então, isso daria cerca de 3 mil reais por mês se você tivesse 1 milhão investido. Agora, se a gente for pensar naquela segunda pessoa que entendeu a fase de vida atual, vamos dizer então que essa pessoa vai investir R$ 1.500 por mês a partir dos seus 25 anos. Vamos simular então com a mesma idade, o mesmo tempo, para você ver a diferença. Se a primeira pessoa então conseguiu acumular um pouco mais de 1 milhão, a segunda pessoa que investiu 1.500, entendeu essa importância, vai ter acumulado 5.098.186 reais. Ou seja, 4.468 é só de juros que ela ganhou. Olha que diferença, olha o tanto que os juros trabalhou para essa pessoa, porque ela focou em, de fato, acumular patrimônio. Ela entendeu esse sentido de ganhar mais dinheiro nessa fase, investir o máximo que ela pode nesse momento, correr risco, de certa forma, maior do que alguém que decidiu ali investir de forma conservadora, não, ou nem investir, tá? Porque a realidade brasileira, o que muitos fazem é não investir. Então a pessoa tirou do bolso apenas 630 mil. E olha só, a maior parte do valor que ela acumulou foi só de juros que trabalhou para ela. E olha esse gráfico, que maravilha, gente. Isso daqui é lindo de ver, galera. Não tem como alguém que
entende a importância disso aqui, negligenciar, deixar de lado. E aí a mesma coisa, a mesma regra dos 4% também serve aqui. Se você quer resgatar 4% do seu patrimônio para não acabar com ele, você faz 4% ao ano de 5 milhões. Então esse é o valor que você vai conseguir resgatar anualmente. E para descobrir quanto você precisa investir mensalmente até lá para ter um patrimônio X, qual é o cálculo que você precisa saber? Você tem que descobrir quanto você quer receber na sua aposentadoria. Então, eu quero receber 10 mil na minha aposentadoria. Então, você vai pegar esses 10 mil e dividir pela rentabilidade que você acredita que seja fácil de bater lá na frente. Vamos dizer uma rentabilidade conservadora de 5%, então. É o valor que você vai resgatar do seu patrimônio. A gente usou a regra dos 4%, mas é uma regra mundial. Para o Brasil, a gente pode pensar em algo um pouco mais agressivo, porque o Brasil tem juros altos. Então, vamos colocar ali 5%, mas você pode calcular em 7%, tá? Até 7% ali é um valor ótimo que é fácil de ser batido. Fácil não, né? Possível, vamos dizer. Então, você pega esses 10 mil reais e divide por 0,005 ou 0,007. Aqui, no caso, vai dar 2 milhões de patrimônio que você precisa acumular até os seus 60 anos. E aí, se você pegar esses 2 milhões e multiplicar por 0,005, que vai ser a sua rentabilidade mensal, você vai descobrir que por mês você vai conseguir resgatar 10 mil reais, que bate, né, com o valor que você falou que quer receber na aposentadoria. Ou seja, é dessa forma que você vai conseguindo ter mais clareza. Então, galera, pra gente finalizar o vídeo, eu quero dizer que o erro das pessoas é querer gastar o seu dinheiro como se fosse um aposentado, sendo que está na fase de acumulação. E aí, quando chega na aposentadoria, essa pessoa quer acumular patrimônio como se estivesse na fase de acumulação, sendo que lá é o momento onde você tem que desacelerar. A gente sabe também que com 18 anos você não vai conseguir estar ganhando um valor significante para investir bem, mas se o seu foco com 18 anos não for aumentar a sua renda e for gastar como muitos, aí você nunca vai conseguir investir bem mesmo. Por isso tem a questão da mentalidade, enfim, né, galera? Eu espero então, galera, que eu tenha te dado mais clareza, espero que você não tenha gastado o seu tempo comigo nesse vídeo em vão. Eu não quero jamais que isso aconteça, então todo vídeo que eu fizer aqui, eu quero que seja algo útil, que vai agregar valor na sua vida. Eu vou ficando por aqui então, gente. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!